Olá, notáveis! Sejam muito bem-vindos a mais um Notável Podcast. Hoje eu estou com uma amiga, grande amiga, Ana Mendes, aqui presente. E vou passar o currículo da Ana aqui, que é um currículo extenso para vocês entenderem o porquê que eu chamei ela aqui. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unisul. Ela é mestre em Business e Empreendedorismo pela Link School of Business. Personal Trainer e CEO da Ready Personal, em um estúdio que é em Tubarão, que inclusive eu já visitei. Estúdio lindíssimo. Foi eleita a melhor Personal Trainer do Brasil em 2016 pela WTTC. Master Trainer da Tecnogym e também recebeu um prêmio do Sebrae Mulher de Negócio 2017. Tem coisa que eu não sabia, confesso para vocês que eu não sabia. O estúdio eu sabia, da Tecnogym eu sabia que inclusive fiz uma visita para você lá em São Paulo, né? Quando você estava lá em outra função, você vai falar um pouco disso pra gente. Mas Ana, antes de começar, eu quero saber o seguinte: como é que foi essa competição? Porque quando a gente fala assim, olha, eleita a melhor personal trainer do Brasil, a gente fala assim, ué, mas onde é que tá essa competição aí? Porque eu não participei. Boa. Né? Então, fala pra gente um pouquinho dessa tua história e como é que foi essa competição para você ser eleita a melhor personal trainer do Brasil em 2016. Vamos lá, obrigada. Obrigada, André, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui em Curitiba, estar aqui com você, com tantos projetos juntos, né? Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá, falando um pouquinho desse concurso que eu participei, né? Do melhor personal trainer do ano de 2016 pela WTTC. Eu fiz, sempre trabalhei como personal trainer desde quando me formei em 2006, lá em Tubarão, pertinho de Florianópolis, né? Em Santa Catarina. E num determinado momento, em 2016, eu fiz a minha inscrição para esse concurso pela WTTC, que é de São Paulo, para que fosse observado aí quem era o personal trainer que tinha maior destaque naquele ano. A gente costuma até usar mais a palavra personal trainer de destaque, não o melhor personal, né? Porque a ideia era justamente eleger alguém que pudesse representar o grupo daquele ano, né? A WTTC, ela faz certificações para treinadores aí pelo Brasil afora. Eu fiz minha inscrição, tiveram mais de 1.200 inscritos. Na primeira etapa, era só análise de currículo. Então, quem era você, né? Um pouco da sua história enquanto treinador. Depois, você tinha aí ao longo de um mês desse processo seletivo, foram selecionados 100 profissionais e aí nós tínhamos provas. E aí, dentro dessas provas, a gente tinha análise da sua comunicação. Então, você tinha que mandar vídeo, análise técnica do seu conhecimento técnico enquanto profissional, da parte de gestão. Tinha uma série de provas, até que depois desses 30 dias, 10 foram selecionados e foram a São Paulo. Uma pergunta já antes. Em 2016 já era analisado o Instagram desses personal trainers? Sim, já era. Muito pouco, né? Porque a gente estava começando, né? Então a gente fez vídeos em inglês, tinha que ler, né, inglês, saber se a gente sabia se comunicar, fazer vídeos para o Instagram, como é que você, enquanto treinador, se comunicava com seus clientes ou fazia sua venda através do Facebook ou do Instagram. E aí em São Paulo a gente ficou 3 dias num hotel fazendo uma série de provas, né? Provas técnicas, então provas de biomecânica, né? Com jurados avaliando, provas de marketing, de comunicação, de gestão. Então a gente teve aí uma série de etapas até chegar ao grande dia, né, da grande final, e eu tive a felicidade de ser escolhida lá para representar o grupo daquele ano. Então, 1.200 inscritos e você era número 1. Uhum. E quantos dias em São Paulo para fazer Foram 3 dias em São Paulo. 3 dias. 3 Depois, dias. Uma primeira eliminatória, classificaram 100. Isso. E quantos foram para São Paulo? Só 10. 10 foram para São Paulo. Isso, e aí, exatamente, exato. Que E aí legal. é uma experiência muito bacana, né? Porque, na verdade, isso representa uma construção da sua carreira ao longo do tempo. Então, você ter ali um selo de qualidade, né? Sendo colocado no seu nome, no seu trabalho, é muito bacana. Isso engrandece Você acha que isso muito, te abriu né? portas? Bastante. E não é só isso, a parte de networking que a gente faz com outros profissionais. Eu conheci N profissionais incríveis. Então, quando você chega, você olha para aquelas pessoas, né? Então, profissionais de destaque, gente que estuda muito, né? Educação física, você diz, caramba, estou aqui no meio desses feras, né? Então, foi super bacana, uma experiência incrível. Que legal. Eu costumo falar para os personal trainers que tem 3 grandes áreas, assim. Claro que tem detalhes de outras áreas que também são importantes, mas tem 3 grandes áreas. A área técnica, que a gente sabe que é fundamental, a área de gestão e o network. Como o network é importante. Inclusive, eu conheci um bilionário, com B mesmo, né? Que milionário a gente conhece alguns, Exato. Mas bilionário eu conheço poucos, pelo menos. E ele me falou assim, olha, André, aonde você quer chegar? Qual a sua
qual a sua meta, o seu objetivo, é isso. E ele falou assim, me fala um número, né? E aí eu falei para ele falou assim, agora me fala com quem você está andando, me descreve com quem você está andando. Porque o seu network, as pessoas que estão ao seu redor vão me dizer se você vai chegar e quando você vai chegar. Exato. Quando ele me falou isso, eu falei, cara, é isso. Eu tenho que andar com as pessoas certas para atingir o objetivo que eu almejo. E que não pode ser pequeno, né? Exato. E vai ser desconfortável, porque muitas vezes você senta numa mesa e você se sente desconfortável porque você talvez seja aquele que menos entende, que você se sente às vezes menor, né? E por isso o desconforto. Mas é justamente ali que você tem que estar sentado. Essa é a mesa certa. Essa é a mesa certa, porque você olha para quem está em posição melhor do que você, em diversos aspectos que você admira, e que você também quer chegar, então é ali naquela mesa que você tem que sentar e que você precisa se acostumar com o desconfortável. O desconfortável tem que fazer parte do seu confortável, né? E aí, quanto mais confortável vai ficando, significa que você já não faz mais parte daquele ambiente. Que você tem que ir dando passos a seguir. Galera que está nos ouvindo aí, olha a importância disso que a gente está falando. Quem são os outros personal trainers? Quem são os seus parceiros de negócios que estão com você nessa jornada? Exato. São pessoas que só reclamam, são pessoas que reclamam da profissão, são pessoas que não pensam nessa estratégia, como você falou, do próprio network, de será que eu vou fazer um curso apenas para aprender a parte técnica ou vou fazer um curso e um ambiente como aquele que você falou da WTTC para fazer network, para conhecer bons profissionais. Exato. Porque a própria WTTC, quando você fez, né, essa formação, participou dessa competição, eles mesmos já falaram para vocês, olha, vocês vão participar da competição, mas a gente vai avaliar, não vai avaliar só a parte técnica. Era só um ponto. Era técnica e era o que mais? Técnica, comunicação, gestão, né? Capacidade de você entregar a melhor experiência para o cliente. Quando a gente fala entregar a melhor experiência, não é só a parte técnica, né? Você tem que entender o que se passa dentro da cabeça desse cliente. Então, psicologia é muito importante. E aí, quando a gente fala em psicologia, a gente linka com comunicação. Então, você tem uma série de outras ferramentas que você precisa entender para conseguir entregar a parte técnica, porque senão, né, você não vai conseguir chegar lá na parte técnica, que é o que a gente mais estuda, se você não tem o outro lado também, que é o teu braço de apoio. A parte técnica é praticamente o final da linha, né? Porque até você atingir o aluno, se conectar com o aluno, ele entender o seu processo, ele pagar o seu valor. Exato. Aí ele vai para o treino, aí ele vai para a academia com você, né? Isso. Então é um processo aí para ele entender. Agora, falando em experiência do cliente, eu tenho falado isso até em todos os nossos podcasts aqui, da importância do personal trainer, ele ser um verdadeiro especialista, né? Ele sair dessa linha do clínico geral. Eu falo assim, né? Olha, o clínico geral você conhece vários. Médico clínico geral é aquele que está começando, é aquele que está fazendo plantão, que está trabalhando muito e dentro da área dele é o que menos ganha. Se você passa a ser um especialista, você reduz um pouco o seu público, mas as pessoas acham que isso por um momento é meio ruim, né? Não, eu vou reduzir o meu público. Não, mas você vai ganhar qualidade, vai ganhar notoriedade, né? Vai ser referência naquele público que a gente está falando. E quando você fala de experiência do cliente, eu estou pensando aqui na experiência no público feminino, né? Você atende mulheres hoje como personal trainer? Bastante, bastante. Só para ter uma ideia, no nosso estúdio em Tubarão, o nosso público é composto por 90% de mulheres. Esse é o nosso 90% mulheres no estúdio. As mulheres trazem os maridos, na verdade. É isso que acontece isso, né? Lá. Exato. Aquelas que conseguem insistir, exato. 10% das mulheres conseguem trazer os maridos. Os outros 10% dos homens que estão no estúdio. Agora, e você é personal trainer em São Paulo também? Também. Atende várias mulheres lá? Bastante. E qual que é o diferencial que você consegue entregar para essas mulheres? Qual é a experiência diferenciada que você entrega para essas mulheres dentro do seu trabalho com personal? É importante a gente sempre lembrar que mulher é população especial, né? Eu costumo falar nas aulas de pós-graduação, quando a gente fala tema população especial, aí todos pensam hipertenso, cardiopata, obeso, gestante, etc., né? Que engloba a mulher também, mas tem um tópico que é mulher e exercício. E aí as pessoas, às vezes os profissionais ficam um pouco assustados. Como assim mulher? Falei, primeiro que nós somos especiais, né? Eu brinco. Depois porque nós temos variáveis hormonais que são diferentes, claro,
área dos homens. E isso impacta diretamente na performance da mulher durante o treinamento. Então, se a gente não entender, se nós não estudarmos sobre isso, sobre todas as questões hormonais que interferem no psicológico da mulher para a prática de exercício físico, a gente não vai conseguir entregar uma boa experiência. Então, a minha forma de comunicação com a mulher, ela é diferente em cada fase do ciclo menstrual, por exemplo. E é muito, quanto mais você conhece a sua cliente, mais fácil fica. Porque quando ela entra pela porta da academia, do seu estúdio, e ela te dá um oi, você já sabe. Você já sabe em que fase que ela está. Você vai aproximando cada vez mais e você já sabe. Quando ela está com um nível de energia muito maior no treinamento, você sabe em que fase que ela está. É claro que eu não posso fazer isso no achismo. Para isso a gente tem a avaliação física, aquela anamnese inicial, na qual você conversa com a sua cliente, estuda sobre o ciclo menstrual dela, e aqui é uma informação importante para os homens também, para os treinadores, porque às vezes os treinadores, existe um tabu, né, de se falar sobre ciclo menstrual, e aí às vezes o treinador acha que é um pouco desconfortável perguntar sobre isso, e não é. Nós somos profissionais da área da saúde. Ciclo menstrual, né, é um tema, né, é biologia, é fisiologia, está dentro da área da saúde, precisa ser perguntado para aquela cliente, para aquela paciente, para que a gente possa entregar a melhor experiência. E aí, para que eu possa me comunicar com ela, entender que fase do ciclo que ela está, como isso interfere, impacta na hora de prescrever o treinamento. Porque se ela chega numa TPM, que todos nós sabemos como é, né? Todo mundo convive com uma mulher ou conviveu com uma mulher que tem TPM. E aí você insiste no exercício que ela não está em condições de fazer, não está com foco, com nível de energia, com vontade de fazer, qual é a probabilidade dela fazer aquele exercício corretamente? É baixíssima. Então ela vai se machucar, ela não vai fazer com qualidade, ela vai usar lá 60% da carga, ela poderia usar 80%, 90%, dependendo do objetivo do treino. Então, entender sobre ciclo menstrual, entender o quanto isso impacta, né, em toda essa fisiologia da mulher é super importante para entregar uma experiência legal. Fantástico. E eu fico pensando aqui, com algumas mulheres que eu atendia, você sabe que essa parte, por muito tempo eu não dominei mesmo. E hoje eu vejo a importância, né, e como com as minhas últimas clientes, mulheres, eu comecei a me conectar muito mais com essa situação, porque eu comecei a entender, por exemplo, olha que simples, que tinham dias em que elas tinham uma pequena cólica. E que alguns exercícios elas não performavam bem naqueles exercícios porque sentiam uma pressão na barriga, enfim. Então eram exercícios que simplesmente eu sabia que eu não podia utilizar naquele treino. Perfeito. E a partir do momento que você controla isso, né, e a gente sabe que, claro, tem ciclos que são um pouco desregulados, mas a maioria não. Então, a partir do momento que você controla isso, você já chega afirmando, né? Olha só, a gente vai fazer isso, tudo bem para você? Ela, isso mesmo, é disso que eu tô precisando. Olha o diferencial que você entrega num momento desse de treino. Simples, né? E é simples. Basta você entender a fisiologia, como as coisas funcionam. Eu tenho uma cliente em São Paulo que semana passada nós fomos para o nosso treino e ela me disse o seguinte: nossa, ontem eu fiz aquele treino intervalado que você prescreveu na esteira. Eu me senti tão bem. Falei, essa semana você tá assim, né? Com um nível de energia alto, etc. Eu falei, essa é a nossa semana de choque. Daí ela me olhou, você sabe por que a semana de choque? Porque a gente vai aumentar as cargas. E você sabe por que a gente vai fazer isso? Porque você está exatamente na sua semana ovulatória. Então é nesse momento do ciclo que você está com o estrogênio lá em cima e que a gente vai aproveitar isso para performar no teu exercício físico. Eu falei, caramba, ela falou, isso é incrível. Daí ela falou, isso quer dizer então que quando eu estiver na TPM a gente vai diminuir um pouquinho. Eu falei, perfeito. E periodizar é isso, né? É você respeitar as variações do treinamento. É permitir que você tenha momentos de up e momentos de down, para que você recupere. Quando que eu vou recuperar? Quando o meu corpo está realmente, meu corpo como mulher está realmente precisando. Então, se eu conseguir encaixar tudo isso dentro de uma periodização de treinamento, eu entrego muito mais resultado e muito mais experiência para a cliente. Super experiência. Agora me conta o seguinte, dentro desses 28 dias, como você divide mais ou menos? Ou como é que a gente poderia, né, já de uma maneira prática aqui para quem está nos ouvindo, já ter essa experiência de como é que eu entendo um pouco para eu aplicar logo na semana que vem sobre isso? Primeira coisa é a gente perguntar exatamente qual quando se inicia a menstruação. Perfeito. Qual é o dia 1, né? Qual é o dia 1? Isso, o dia 1 é o primeiro dia, exato. E a partir disso, conta pra gente
o teu cenário? Como é que você enxerga isso? É sempre importante a gente entender, né? Porque cada mulher também é diferente. Tem mulher que tem muito mais sangramento, por exemplo, nos primeiros dias do que outras. Tem livros de anatomia e de fisiologia e etc. Que dizem o seguinte, que nós temos catalogados mais de 100 sinais e sintomas de TPM e de sinais e sintomas que acontecem dentro do período menstrual. Mais de 100, André. Eu achava que era mais de 1000, no caso. Então, se você tá aí com a sua esposa, namorada, irmã, mãe, que tem lá uma cólica, uma dor de cabeça, fique feliz, né? Porque a gente tem aí uma quantidade vasta de sinais e sintomas. Bom, a mulher menstruou no dia 10. Okay? Dia 10 daquele mês, a mulher menstruou, é o dia 1 dela. A partir dali, a gente pode dividir esse ciclo em 4 fases. Então, a primeira fase é a fase menstrual, que dura aí em torno de 5 a 7 dias na maioria das mulheres, né? Então, no primeiro dia do ciclo, algumas mulheres têm aí um pouco mais de sangramento, algumas mulheres têm cólica, outras têm enxaqueca. Então, cada uma tem aí uma particularidade. Dor na região lombar, até por causa das contrações do útero, né? Para expulsar a quantidade de sangue. E aí, neste período, é um período que a gente observa que a mulher tem, porque ela está vindo do período de TPM, a gente vai chegar lá, né, até o primeiro dia de sangramento, ela tem uma diminuição da quantidade de estrogênio. E aí, ela se sente menos disposta para a prática de exercício. Então, é um bom período para a gente trabalhar com cargas mais baixas a moderadas, quando comparada com aquela melhor performance dela. Depois desses 7 dias, né, de 5 a 7 dias de sangramento, a gente começa a entrar numa fase muito legal, que é a fase que vai fechar lá no 15º dia, que é o processo da ovulação. Então, o que a gente tem nesse período aqui? A gente tem estrogênio mais alto, estrogênio é um hormônio bom, né? E progesterona mais baixa. Quando a gente pensa em progesterona, lembrem-se de problema. Progesterona é igual a problema, vocês vão entender o porquê, né? Então, eu tenho estrogênio alto, progesterona mais baixa, maior nível de energia. Dentro desses dias, desses 7 dias, é o período para aumentar carga de trabalho. E quando eu falo carga de trabalho, a gente sabe que não é só carga de peso, quilagem, a gente pode falar em intensidade de exercício. Então, é quando você vai aumentar a complexidade, por exemplo, de um exercício. Então, se você nunca fez uma pliometria, mas ela já faz um agachamento com uma técnica super legal e você quer fazer um trabalho de pliometria, é uma fase bacana para você inserir aí dentro desse processo. E depois desses 15 dias é o processo contrário. A gente vai da carga alta, da complexidade para algo de média complexidade e lá no finalzinho, nos últimos 7 dias que antecedem o sangramento novamente, a primeira, né, a nova menstruação, é a TPM, no qual a progesterona está lá em cima. Então, lembra? Progesterona é igual a problema. E aí sim a gente trabalha com cargas mais baixas. Então, eu tenho carga moderada, alta, moderada, baixa. Dividido isso, né, o ciclo menstrual em 4 fases. Então, se você conseguir acertar isso dentro do ciclo da sua cliente, você falou uma coisa certa. Para a maioria das mulheres que tem o ciclo regular. Quando não está regular é porque tem alguma coisa errada também. Então, vale sempre a visita ao ginecologista para que a mulher possa ajustar isso. Algumas mulheres precisam de anticoncepcional, por exemplo, que aí também é um outro tópico interessante, porque o anticoncepcional faz com que a gente não tenha todas essas variações hormonais, né? Só que eu também não tenho as coisas boas, como o estrogênio lá em cima, no qual eu posso aumentar o nível de intensidade. Então, se a gente conseguir estudar bonitinho isso, o ciclo da mulher, e conseguir entender onde eu coloco cada prescrição de treinamento, como é que eu faço essa periodização, a entrega vai ser 100%. Estou pensando aqui que como fica fácil para o personal ele convencer essa mulher de que ela precisa fechar um plano trimestral. Perfeito. Ele vai falar assim, olha, nesse primeiro ciclo a gente vai fazer isso com essas cargas, e a gente, né, vai aumentando, cargas moderadas, baixas, altas, mas o ideal é que a gente permaneça mais 2 ciclos para a gente fechar 3 meses, para você entender um pouco desse treinamento, de tudo que eu faço e as variações das próprias cargas durante esse processo, né? Como fica fácil vender a partir do momento que você conhece, domina uma parte técnica,
Mas aí, como a gente está falando, você está sendo cada dia mais um especialista num nicho específico. Porque não tem como a gente entender de tudo, né? A gente tem um apanhado geral de tudo aquilo que acontece no corpo humano, dos exercícios, etc. Mas você ser especialista requer muito mais estudo aprofundado em determinado tema. E o bom profissional, ele só vai conseguir ser essa referência se ele fizer isso, né? Quem é referência em algo. Não pode ser generalista. Então você tem que estudar aprofundadamente para entender daquele tópico e poder entregar a melhor experiência. Não tem jeito. E o mais legal é isso que a gente está falando, que você não divide o teu público. As pessoas acham assim, né? Se eu for um especialista em mulher, eu vou atender, eu já corto meu público em 50%. Realmente, né? 50%, 51% tem até mais mulheres no mundo do que homens. Né? 51% são mulheres. Os outros 49% você está excluindo. Ao mesmo tempo, você está excluindo do seu estudo, da sua abordagem principal. Claro que o homem que te abordar e quiser ser treinado por você, você vai poder treinar ele também. Mas você conversa melhor, a sua divulgação, o seu marketing, o seu direcionamento, todo ele é voltado para mulheres. As cores que você escolhe. Perfeito. Né? Para se comunicar. E claro, quando a gente ainda fala do mercado, o mercado atual, o mercado é de 30 bilhões, mais de 30 bilhões de reais, 30 bilhões de dólares ano. O Brasil ele só perde para Estados Unidos, Japão e China. E às vezes até ganha do Japão, fica em terceiro lugar nesse mercado de beleza, de cosméticos e tudo mais. E obviamente que quem consome tudo isso é a mulher, né? Exato. A mulher tem até algumas pesquisas que mostram que enquanto as mulheres chegam a gastar até 50% do salário com beleza, homens gastam mais ou menos 2%. É verdade. Olha que diferença 2%, brutal. Que é o quê? Você junta, vamos dizer aí que esse homem ganha R$3.000, aí 1% seria 30, então R$60 ele compra um protetor solar. Exatamente. Não é mais ou menos faz isso? A barba e corta o cabelo, pronto, num kit só. E já acabou. Acabou já com toda essa experiência. Ana, e você falou pra gente que no seu estúdio você tem 90% mulheres, mas eu conheci o seu estúdio e muitos dos nossos ouvintes aqui e telespectadores, eles querem montar estúdios, né? São personal trainers ou querem... tem esse sonho. Muitas vezes, eu mesmo tinha, né, esse sonho até ter minha academia, meu estúdio de Pilates. E eu quero saber de você de onde surgiu essa vontade e contar um pouco mais, porque assim, o seu estúdio é um estúdio premium, né? Ele tem um valor mais alto, ele tem equipamentos de valor mais alto, que são os equipamentos da Tecnogym, né? Então, conta um pouco pra gente dessa história, como é que você pensou em criar esse estúdio, e depois a gente vai falar de valores mesmo, né? Assim, pra gente entender se vale a pena, se não vale a pena, porque eu sei que você está ampliando, então tem um lado positivo aí, a gente vai conversar sobre isso. Legal. Bom, eu me formei em 2006, né? Então, até o ano de 2018, né? Trabalhei como profissional de educação física, personal trainer, dando aula em universidade, né? Fazendo aquelas 1000 coisas ao mesmo tempo. E minha irmã, Ariane, que é minha sócia hoje no estúdio, se formou um pouquinho depois. A Ariane é mais jovem, não parece. Quando nós estamos juntas, assim, ninguém diz. Ela fica brava comigo sempre. Nós duas, felizmente, chegamos num ponto de que nós não tínhamos mais horário para atender. Não tínhamos mais, né? Nós tínhamos procura, então a gente pensou, bom, se tem demanda, a gente precisa dar um jeito de criar braços aqui para que a gente possa, enfim, faturar mais. E aí veio a ideia do estúdio. Porém, a gente não queria abrir um espaço que fosse com uma cara de academia, muita gente, som muito alto, porque a característica do público que nós atendemos hoje, tanto lá em Tubarão quanto eu atendo em São Paulo, é exatamente esse público que não é performance, que busca qualidade de vida. Você tem um ou dois, né, clientes que gostam de um treino mais intenso e etc., que praticam algum outro tipo de esporte e aí querem melhorar a performance através do treino funcional, de força, resistido, como queiram chamar. Mas aí nós vimos a necessidade de ter um espaço bacana para atender esse público. E quando eu falo um espaço bacana, e já falando, né, em como é que eu vou criar esse ambiente, é pensar nos detalhes. Então, quando a gente fala em pensar nos detalhes, nós pensamos em tudo, né? Desde da iluminação,
Se seria gesso, que tipo de luz que teria, como é que seria o chão, se seria um piso frio ou mais amadeirado, quais eram as cores, como é que seria a nossa logo, como a gente ia se comunicar, porque era a única forma de ter, de ampliar naquele momento, né, os nossos braços, tanto dela quanto meus, sem perder a característica que era do nosso treinamento individualizado. Então nós criamos lá um espaço que hoje nós atendemos das 7 da manhã às 9 da noite, né, com um breakzinho no horário do almoço. Nós atendemos no máximo 3 pessoas por horário e cada professora fica com no máximo 2 alunos. Então nós temos lá as estagiárias, as meninas que nos auxiliam, as professoras Ariane e a Thalita, que está conosco desde o início. A Thalita era a nossa estagiária, né, e hoje é a nossa super treinadora lá, junto com a Ariane, e aí nós abrimos esse espaço com o objetivo de atender, continuar atendendo de forma super individualizada. Um espaço de 80 metros quadrados, e aí eu sempre fui fã da marca Tecnogin, né, que é uma empresa italiana de equipamentos. Me tornei treinadora da Tecnogin depois, vim a trabalhar com a Tecnogin diretamente em São Paulo, como gerente do Wellness Institute. Então viajei o Brasil todo, dando cursos, né, fui para a Itália agora há pouco fazer a minha certificação em Master Trainer. E a gente pensou, bom, se a gente quer colocar algo que seja bacana, que seja diferente aqui, tem que ser a Tecnogin. E por isso a gente escolheu, né, a empresa para ser nossa parceira lá. Hoje a gente trabalha com um sistema de monitoramento de frequência cardíaca de todos os nossos alunos, o que nos deixa muito confortáveis, porque quando a gente fala em frequência cardíaca, a gente fala em segurança e eficiência de treinamento. Segurança porque eu sei até onde eu posso levar você, no sentido de estímulo, né? E eficiência porque eu sei em que zona de trabalho você tem que estar para realmente produzir um efeito significativo, né? Ou no seu VO2, ou no seu emagrecimento, naquilo que é o objetivo do aluno. Então, a gente criou esse espaço lá porque foi uma necessidade. Então, a gente olhou para o mercado e pensou, bom, tem demanda aqui. Né? Então vamos criar o nosso espaço, um estúdio de 80 metros quadrados e que hoje, felizmente, a gente tem a oportunidade de mudar. Agora em outubro a gente inaugura o nosso segundo estúdio, né? Mas aqui não é uma segunda unidade, a gente vai ampliar ele, um espaço de 130 metros quadrados, mas com um pouco mais de conforto, né? Porque hoje a gente tem lá, o espaço já está pequenininho, enfim, tem que ficar revezando, né, um equipamento ou outro. Então a gente quer um espaço maior, que tenha lá um chuveiro, que tem um espaço para tomar café, com um pouco mais de conforto para o nosso cliente, sem perder a qualidade. Então, foi assim que a gente progrediu. Eu tô vendo aqui que você nichou mais uma vez, né? Uhum. Mais uma vez a gente está falando de ser especialista num público, né, que vai ter uma necessidade específica, uma fala específica, uma conversa específica, não é verdade? Exato, assim, exato. Se você vai nichar para esse público de nível A, né, uhum, com equipamentos, com ambiente como esse que você está falando, você vai precisar conversar com esse público, né? Então você conversa com ele com coisas específicas que esse público gosta, exato, tudo mais. Mais uma vez nichando, né? E você falou dos equipamentos da Tecnogin, né? Então você hoje é Master Trainer e escolheu equipamentos lá também, uhum, que geram, né, são equipamentos premium, né? Uhum. São designs lindíssimos e tudo mais. Agora conta pra gente assim, você tem 3 alunos por horário. Uhum. Normalmente é de um nível de classe A mais, né? Uhum. Mais alta. E quantos alunos você tem hoje, uhum, lá em média? Assim, a gente está hoje com 60 alunos, uhum, no nosso estúdio, né? Porque a gente só pode atender no máximo 3 alunos por horário. Nós temos aí de 10 a 11 horários ao longo do dia. Uhum. Tem algumas aulas que a gente atende um circuito. Então, a nossa primeira aula da manhã, ela cabe lá até 5 pessoas. Então, todo mundo treina de forma circuitada, né? Com tecnologia, todo mundo conectado com frequência cardíaca. Então, a gente tem isso muito nichado. É como eu falei, a gente não atende com quantidade de pessoas. Por isso que o nosso ticket médio ele é mais alto. Então não é uma academia que você vai pagar, né, 99 por mês lá, uhum, ou 59 por mês, né? Então a gente prefere ter menos pessoas, mas claro, essas pessoas por terem mais qualidade, tanto no atendimento, espaço, né, o ambiente físico, elas acabam pagando, né, muito mais. Com certeza. Você pode compartilhar com a gente qual é esse valor? O ticket médio? A gente tem um ticket médio de R$500 lá. Legal. E vejo o interior, né? Exato. Tem gente que fala assim, eu moro no interior, as pessoas aqui não querem pagar e R$500 para ser atendido com mais 2 pessoas. 2 pessoas, exato, um trio. Que legal. Então assim, todo interior tem gente que tem dinheiro, né? A gente sempre brinca, né? Com certeza. Eu falo assim, na sua cidade tem gente
que tem BMW? É. Né? Tem na sua cidade, tem gente que prefere escolher os bons restaurantes para comer? Lógico. Então, tem pessoas que vão buscar um bom serviço, um serviço personalizado também no exercício físico. Total. Né? Então, as pessoas querem exclusividade, né? Todo mundo, mesmo aquele que não tem condições, né? Todo mundo quer se sentir especial. Então, a gente tem uma metodologia lá que é muito bacana, que é isso que eu digo, vai muito além do treinamento, né? Você falou da parte de comunicação. Nós temos clientes lá que estão conosco eu tenho clientes há mais de 14 anos comigo. Então, a nossa taxa de retenção, ela é gigante, ela é maravilhosa. Então, mas são clientes que estão lá, assim, que a gente sabe da vida deles, eles sabem da nossa, né? A gente conhece a família. Eu dei aula para vovó, para a filha, que teve uma filha, que teve outra filha, e assim por diante. Não parece, nós somos jovens, né? Mas assim, a gente tem uma longa estrada aqui. Então isso é muito bacana, né? Você ter essa taxa de retenção mais alta, porque isso significa que você consegue engajar o cliente, manter o cliente conectado, entregar uma experiência bacana. E aí, quando a gente fala experiência, eu tenho um cliente lá, um querido, né, que faz parte, assim, da nossa família já, e eu não entendo nada de vinhos. Eu tomo às vezes, a minha irmã que é mais especialista, mas assim, eu ia lá estudar um pouquinho de vinho. Toda segunda-feira eu tinha aula com ele. Eu ia lá e dava uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, porque ele era Santos, eu sou Vasco. Eu só tinha que saber onde estava o Santos, onde estava o Vasco e quem estava em primeiro colocado ali. Então, a nossa aula fluía nesse sentido. Então, isso é entregar experiência. Tem aquele outro cliente que a gente sabe que ele gosta de chegar e tomar um cafezinho. Então, quando a gente sabe que ele está chegando, porque é horário marcado, a gente, vamos passar um cafezinho porque o seu fulano está chegando? E aí, imagina você chegar num ambiente, né, e você ser super bem atendido, você ser respeitado no sentido de tuas preferências, você ser respeitado no teu sentido emocional, você tá num ambiente que é gostoso, que não tem aquela cara de academia, porque não é o que ele gosta, né? Então a gente tenta entregar um pouquinho de tudo isso, além da parte técnica, que aí sim o nosso time é super exigente com relação a isso, né? E quando você falou do vinho, aí eu lembrei que eu também tive que estudar muito vinho para atender minhas alunas. Não é? Claro, né? A gente tem que estudar, saber do que se trata. O mundo deles, e não, não é sobre o nosso. Estudei golfe, estudei vinho, né? Lia muitas revistas, inclusive na época lia revista, tinha a própria Veja, pegava algumas informações, algumas notícias para poder conversar, discutir a respeito, de algumas notícias, enfim. E qual que é a maior dificuldade? Eu tô vendo que vocês levam muito bem, né? Esse lado do relacionamento e tal. Qual a maior dificuldade de ter um estúdio premium hoje em relação aos alunos, ou a conquistar, ou a manter? De repente você está já falando um pouco da manutenção deles, da retenção deles, que é boa, mas qual a dificuldade que hoje vocês encontram e que, de repente, quem está nos ouvindo já tem que se atentar? A nossa maior dificuldade hoje, por se tratar de um ticket médio mais alto, é justamente atrair especificamente esse público que tem condições de pagar, né? Nós não temos problema com retenção, então uma vez que o cliente entrou da porta para dentro, é muito difícil a gente não converter uma aula experimental, por exemplo, já num contrato, né? E aí nós temos modelos de contratos diferentes, nós temos mensal, trimestral, semestral e anual, cada um deles oferece vantagens diferentes. Claro que o objetivo é manter o cliente ali pelo maior tempo possível, então o anual tem um preço melhor do que o mensal, mas a nossa dificuldade hoje ela é justamente de captar esse cliente. Então, onde é que está esse cliente, né? Porque imagina que você diga assim, bom, a partir de hoje eu vou ser especialista em gestantes. Né? Então a gente sabe que existe uma faixa, primeiro só mulheres, depois existe uma faixa etária, né? Que a mulher se reproduz. Então quer dizer, eu vou afunilando cada vez mais. Então você tem que ser muito específico na sua forma de comunicação, em rede social, né? Uma cliente indica para outra, então você fazer um bom trabalho também é uma forma de captação, óbvio, mas a nossa maior dificuldade hoje é realmente atrair o cliente para dentro do nosso espaço. Para vocês terem uma ideia, a gente está posicionado lá num bairro um pouco mais distante do centro e a gente não depende de clientes que passam na rua, porque não é o nosso cliente que está passando ali, caminhando, né? O nosso cliente, quando ele entra na porta, ou possível cliente, ele já veio por indicação de alguém, ou ele viu no Instagram, né? Então, ele é muito direto, né? Não é aquele cliente que está passando ali na rua. Então, a gente só precisa ter um bom ponto, claro, né? Ser um ponto seguro, um ambiente bacana, que tenha lugar para estacionar. Isso é algo super importante hoje em qualquer negócio.
esse público mais ainda. E para esse público mais ainda, exato. Então, a nossa maior dificuldade hoje realmente é de atrair o cliente, mas não de reter. Reter, felizmente, a gente consegue reter por bom tempo. Porque a qualidade é altíssima, Exato. né? Desde o ambiente, do equipamento, do atendimento, Isso. da parte técnica, aí é difícil o aluno sair, né? Exatamente. Quando ele experiencia aquilo, ele não quer sair dali. Ele não quer sair dali. Cafezinho, imagina só O eu iogurte, tem o dia que tem um iogurte fresquinho com umas castanhas, né? Então, cada dia tem uma coisinha gostosa lá para ele experimentar. Legal. Então, E qual que é a média, se a gente for pensar ali, eu achei legal você falar da metragem, 80 metros quadrados, tem toda a parte arquitetônica, né? Que você precisa construir muitas vezes, um banheiro, né? Um vestiário bacana, um piso bom, uma iluminação que é linda lá também, eu lembro de alguns vasos de flores, assim, né? Que também enfeitavam. E qual que é o valor médio de investimento para um estúdio desse? Então, para a gente pensar em 3 alunos por horário, 80 metros, cabem mais ou menos 3 alunos, um pouco apertado, pelo que você está falando. Porque a gente tem a parte de avaliação física e a parte de banheiro, né? Então aí, quer dizer, a área de treinamento, nós temos 60 metros quadrados, área de treinamento, né? Então assim, o que a gente fez de investimento quando nós abrimos o nosso estúdio, né? E a gente não tem problema nenhum em falar, porque eu acho que a ideia é essa, né? Ajudar todo mundo a pensar, ok, se eu quiser montar o meu hoje, né? A gente investiu... Quanto eu preciso? Será que se eu vender o meu carro eu consigo? Por nós investirmos em equipamentos de alta qualidade, né? Foi uma decisão nossa, baseado no público que nós já tínhamos, nós investimos 150 mil de equipamentos. Nós temos lá uma esteira curva, que é a Skill 1000 da Tecnogym, nós temos uma bike, um remo, um Kinesis, que é como se fosse um crossover, né? Para o pessoal entender, quem não conhece o equipamento, dá uma pesquisada aí, Kinesis no YouTube também tem bastante informação, né? Lindíssimo, equipamento que ele decora o ambiente. Exatamente, ele não tem cara de academia. Exato. E isso era o que a gente queria passar para o cliente. Quando ele abrisse a porta, ele olhasse, isso aqui é um ambiente legal, não parece que eu vou sofrer tanto aqui. No final da história, ele vai sofrer um pouquinho, né? Mas nós investimos 150 mil em equipamentos, de forma geral, e nós investimos mais 70 mil de móvel, né? Enfim, iluminação, infraestrutura, banheiro, sala de avaliação, etc. Mas assim, dá para fazer com menos? Dá para fazer com menos, né? Você troca os equipamentos, mas a mensagem final, eu acho que é sempre essa, quando a gente pensa em estrutura, pense nos detalhes. Sejam caprichosos com aquilo que vocês vão oferecer, né? Cuidado com o tipo de chão, com a parede. Então, se você coloca uma flor, uma luz, uma iluminação, já dá uma ideia de um ambiente super mais aconchegante, né? Então, sejam caprichosos naquilo que vocês estão oferecendo. Pode ser simples, pode ser uma sala pequena, podem ser equipamentos mais simples, né? Não tem problema nenhum, desde que você pense de forma global. Quando o cliente chega ali naquele espaço, o que ele sente? Qual é o cheirinho que ele está sentindo daquele ambiente? Eu sempre que eu chego lá, hoje que eu moro em São Paulo, né? E a Ariane que comanda o dia a dia lá no estúdio, quando eu abro a porta do estúdio, eu podia entrar com os olhos vendados em qualquer ambiente, com aquele cheirinho, eu ia saber que eu estava lá, né? Então, eu acho que é essa sensação que a gente tem que gerar no nosso cliente, né? Do cuidado com os detalhes. Né? Cuidados ao detalhes. Exato. Esse público, mais uma vez, esse público exige esse cuidado. E né? mulheres, especialmente, são mais detalhistas do que os homens. Então, elas observam mais isso. Fica muito mais aconchegante. Lembra que a gente falou que para eu aplicar a parte técnica, eu primeiro preciso pensar na parte emocional. Eu faço o meu cliente se sentir confortável naquele ambiente para depois ele fazer aquilo que eu quero. E não é à toa que você tem 90% de mulheres e 10% de homens. Exatamente. E qual foi o retorno, né? Em quantos anos vocês conseguiram devolver esse retorno? Legal. Que é uma informação também bem... Importante. Quando você vai até negociar uma franquia, normalmente, né? O ponto principal é esse, né? Quanto tempo demora para eu ver meu dinheiro de volta, né? No bolso. Né? Você controlou isso? Você sabe dessa informação? Sim. A gente teve uma dificuldade no início, né? Porque a gente teve um ano, nós abrimos em março de 2019. Quando nós fechamos março de 2020, a maioria dos nossos clientes tinha comprado contratos de um ano. E aí, março de 2020, veio a pandemia. E aí foi exatamente naquele período. E aí todo mundo foi para casa, lockdown geral. E aí... Eu lembro que eu sentei, eu saí de São Paulo, fui para Santa Catarina, sentei com a Ariane, nós olhamos no computador,
aí a informação era assim, menos 72% de entrada, porque os contratos tinham vencido. Então, como que um cliente vai fazer um novo contrato se ele não sabe nem se amanhã ele vai estar vivo, né? Exatamente, acabou de entrar a pandemia. Então, foi um período bem difícil pra gente, foi um ano, né? Eu acho que para todos, obviamente, mas foram 2 anos de muita dificuldade, mas que felizmente nós conseguimos arrumar outras estratégias, então, aula online. Nós dividimos a nossa equipe para o atendimento em casa, porque nós só podíamos atender uma pessoa dentro do estabelecimento. Nós fomos classificados meio que como clínica de fisioterapia. Então, como era super personalizado, a gente podia atender uma pessoa e um treinador, certo? Então, os outros, eu ia num ambiente, a outra, né, nossa colega Thalita ia no outro, a Ariane, e assim a gente foi revezando para tentar manter alguns dos nossos clientes. E aí as coisas foram se reajustando, mas dentro já do primeiro ano, a gente já tinha essa expectativa de ter de volta, né, de ter esse payback, que a gente chama, já recuperado, mas não aconteceu. A gente levou quase 3 anos, esses 3 anos, acabou a pandemia, a gente... Aí quando a gente respirou, a gente, ok, agora a gente vai passar para uma sala maior. E aí a Ariane falou, meu Deus, mas agora que a gente acabou, né? Investimento Agora que nunca acaba. Agora que tá confortável, vamos segurar um pouquinho? Não. Lembra da história do desconforto? Sim. Vamos nos colocar numa situação desconfortável de novo para ficar confortável lá na frente. Porque, mais uma vez, a gente vê que tem demanda, né? E essa demanda hoje ela é limitada porque eu não tenho espaço. Então, quer dizer, eu preciso assumir um risco, né? Porque ele é controlado, a gente tenta controlar o máximo possível. A gente está numa posição hoje, para você que é treinador, que está ouvindo a gente, né? Que está vendo a gente aqui, você sempre tem que pensar, ok, tudo tem risco, todo negócio tem risco. Você, se treinador, tem risco, porque amanhã seus clientes podem desistir de treinar com você por qualquer motivo, uma pandemia que vê, alguma outra coisa. E aí, né? A gente sabe que não entra dinheiro. O treinador não trabalha, ele não ganha. Mas tente controlar o risco da melhor forma que você pode. Nós, na situação que nós estamos hoje, que é sair de onde nós estamos para um outro espaço, o meu risco é muito menor. Eu tenho, claro, um novo investimento, mas eu já tenho uma cartela de clientes sólidas, que já vinham comigo já desde a primeira vez. Já tem um fluxo de caixa, já sabe... Os erros e acertos. Exato. E agora você está investindo menos também. Você comprou mais 2 máquinas? Mais 2 máquinas. Quais foram? A gente comprou o Multipower, que é uma máquina, né, de Smith, que a gente chama, né, para fazer agachamento guiado, né? Porque a gente já tem uma outra com barra livre, e nós compramos um leg press, né, que nós não tínhamos, e é uma necessidade, o pessoal pede. Mais inferiores, estou vendo, porque mas e por quê? 90% mulheres aí não tinha o que fazer. Exatamente, né? E a gente tem também os homens, praticam muitas atividades como corrida e ciclismo, que precisam de membros inferiores fortes também, né? Então, ter o leg press lá para deixar a galera feliz é um equipamento bacana também, tem espaço, então a gente investiu nisso. Que legal. Nossa, como essa conversa fluiu, hein? Conversa fluiu. Que bom. Já quero te agradecer, Ana, já de imediato. Foi muito bom falar com você. Inclusive, a gente começa a perceber esses detalhes que a gente vem falando, porque quase todo mundo que eu trago aqui comenta desses pontos, né? O que fez vocês terem sucesso hoje, né? O que fez você ter sucesso, para aqueles que estão nos ouvindo a mesma situação, né? Quais foram os pontos, né? Os pontos que te levaram a ser eleita a melhor personal trainer do Brasil, para ser eleita também empreendedora do ano do Sebrae, mulher de negócios do Sebrae. Do Sebrae. Então, todos os pontos que, inclusive, linkam com o teu próprio negócio de hoje, que é também, né, o seu estúdio lá em Tubarão. E que faz com que vocês tenham todo esse sucesso. Parabéns. Obrigada, André. E de imediato agradeço já também aqui você ter o tempo de compartilhar isso com os nossos notáveis aqui na nossa Notável Podcast, que a gente tem trazido pessoas realmente que eu tenho um carinho muito grande e que trazem essas informações valiosas. Muito obrigada. Então, quero agradecer já, se quiser dar um alô final aqui para eles. Eu quero só um ponto também que muita gente pergunta, claro, a respeito de ter um sócio, né? Se é uma boa ideia ou não, e o que esse outro sócio ele precisa ter. Eu tenho aqui a honra de dizer que eu tenho um amigo muito querido, que é o Bernardo Rezende, da seleção de vôlei, né? E uma vez eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, Bernardo, o que um sócio tem que ter, né? Então imagina escutar isso dele. Ele falou assim, que os sócios precisam se complementarem. E a Ariane me complementa, né? A minha irmã como sócia, porque você tem
tem que ter alguém primeiro que você confie cegamente. Você não pode entrar em nenhum tipo de relação, amizade, né, casamento, namoro, etc, ou sociedade, negócio, sem que você confie, né, 100% naquele indivíduo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E que a gente possa se complementar. Então, a Ariane é extremamente competente, extremamente chata nesse sentido também técnico, né? Ela cobra, ela exige também. A gente é muito parecida nisso. E a Ariane, ela é muito organizada, né? A gente brinca, porque quando eu vou para Tubarão, sempre tem aqueles alunos mais antigos que... Ana, vamos fazer uma aula, quero fazer uma aula com você. Eu, isso, que horas que você quer fazer? Amanhã, 10 horas, vem. Ela olha para mim e diz assim, eu vou te matar, porque você não olhou na agenda que amanhã, às 10 horas, já tem tantas pessoas. Então, assim, a gente se complementa, né? Nesse sentido, porque ela é super organizada, eu sou mais, ok, tem que resolver, vamos resolver, né? Então, cada uma de nós tenta contribuir com aquilo que tem de melhor. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente falar, se você tem vontade de abrir e você precisa de um sócio, você quer abrir com um parceiro, pense nisso, né? Quem é esse parceiro, primeiro, se você confia e o quanto vocês se complementam, né? Eu acho que isso é super bacana a gente pensar. E não ter medo, né? Tem medo, mas tem que ir com medo mesmo, porque não tem outra opção, né? Quando... Riscos calculados. Riscos exato. Como você acabou de falar. É isso. Calcule os riscos, sempre vai ter risco, mas você está fazendo algo que é para o bem. Inclusive, até falando em sociedade, quero aproveitar e agradecer o Rafael. Não está aqui com a gente hoje, mas o Rafael, né, me complementa em muitos pontos. É isso. Nós não somos bons em tudo, né? Em tudo, perdão, né? A gente precisa de outros braços para que a gente possa formar um grande time. Eu acho que você tem isso. Eu vi hoje aqui trabalhando, né, com você, com toda a equipe, com o Raquel que está ali no cantinho, com o Rafa, com a Ju, né? Você, e eu sei que tem mais uma galera aí por trás, o Juninho, enfim. Então é isso. A gente tem um bom time para a gente poder produzir bem e em paz. Né? Que bom. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Ana, muito obrigado. Prazer. Pessoal, obrigado por mais uma vez estarem aqui nos ouvindo aqui no Notável Podcast. E como sempre, né, trouxemos uma convidada muito especial. Nos aguardem, porque nos próximos episódios também vamos trazer pessoas especiais aqui para vocês ouvirem histórias de negócio e se inspirarem também nessas pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Dá um tchau pra minha galera lá no Instagram que eu abri, ó, e não falei nada.